Olá pessoal, esse vídeo faz parte da ideia de trazer alguns temas para a gente compartilhar e refletir juntos aqui. E é um processo de aprendizado, uma troca que eu proponho. A gente tem duas formas de aprender na vida: pelo amor ou pela dor. Pelo amor é quando a gente aproveita o exemplo daquela pessoa que nos é cara, que a gente respeita. Quando a gente aceita a orientação dos pais, dos professores, das pessoas com quem a gente convive, que de repente já vivenciaram aquela situação e diz, olha, não é por aí, ou melhor não fazer isso. E a gente aceita aquilo como um apoio, uma ajuda. A outra forma da gente aprender é pela dor. Quando, apesar da orientação, apesar da informação, a gente quer ir lá testar. E isso é livre, faz parte do nosso livre-arbítrio. Vai lá e experimenta. Eu não preciso ir lá e colocar o dedinho na tomada para aprender que aquilo ali dá choque, que machuca. Mas posso fazer isso, se for a escolha, se for a opção. E, particularmente no jovem, no adolescente, esse é a necessidade de experimentar. É uma forma. E é só com o tempo que a gente vai aprendendo. Então, nessa ideia da gente refletir aqui sobre alguns assuntos, sobre alguns temas, traz imbricado esse processo de aprendizado. E nessa troca que a gente pode desenvolver aqui. Eu parto de um princípio, eu assumo um princípio das tradições orientais da sabedoria que nos diz que eu não mando, porque mandar gera escravos. Eu não ensino, porque ensinar gera cópias. Eu compartilho o meu espírito. Então a ideia é vir compartilhar com vocês uma forma de ver o mundo, uma forma de pensar, uma forma de refletir e propor um novo olhar. Porque não existe certo ou errado, existe um jeito de ver, um jeito de fazer, e esse jeito produz resultado. Então, na medida em que eu venho aqui, compartilho um pensamento, uma ideia, uma visão, uma versão sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, cada um vai escolher o que fazer com essa reflexão. De repente pode servir, pode me dizer, poxa, isso aqui eu não tinha pensado nisso. E assimilar aquilo ali, experimentar e ver se serve para si. Uma outra atitude é, não tem nada a ver, deixa para lá. E às vezes passa o tempo e mas olha, eu já ouvi isso. E traz, porque esse é o processo nosso de aprendizado. Você recebe uma informação, você processa aquilo ali, você elabora, né? Aquilo ali se transforma num conhecimento em que você entende por que e como que é aquela situação e você pode experimentar e passar a fazer. Então, no momento que você coloca na prática, você vai incorporar aquilo ali como uma sabedoria. Eu sei que é assim porque eu experimentei, porque eu fiz e já vi o resultado. Então, esse é um processo que a gente vai assimilando e vai incorporando no nosso comportamento. E esse nosso comportamento, que é a nossa relação com a vida, a nossa relação primeiro consigo mesmo, depois uma relação com o meio, com as pessoas que nos cercam e com o mundo. Esse comportamento, essa forma de viver a vida, de ver a vida, de experimentar a vida, é que vai também condicionar a nossa situação e a nossa condição de saúde, de tranquilidade, de paz, de harmonia, né? De aceitação das coisas, ou de rebeldia, de não aceitação, de atrito, de tensão, de ansiedade e de estresse, que vão naturalmente comprometendo o nosso organismo e vai manifestar sob a forma de algum sintoma. Então, na medida em que isso vai se manifestar sob a forma de algum sintoma,
vai, digamos assim, caracterizar aquilo que chama de doença. E aí a gente entra digamos assim, na nossa forma de pensar, no jeito que a gente aprendeu a pensar, a levar as coisas. Isto ou aquilo, sempre de uma forma excludente. Se é isto, não é aquilo. Ou é 8 ou é 80. E aí a primeira proposta é inverter esse ângulo de isto ou aquilo, da excludência, para inverter esse ângulo. Pode sim ser 8 ou 80, mas pode ser 8, 9, 10, 20, 35, 48, 78, 79 e 80. Então, pode ser 8, pode ser 80, mas dentro, né, de um limite de flexibilidade em que pode ser de N outras formas. E simplesmente essa inversão, né, da rigidez para uma flexibilidade já traz um resultado extremamente significativo no nosso comportamento. Vai começar a gerar uma flexibilidade, né, na forma de lidar com as situações, na forma de... porque quando é que a gente atrita com a outra pessoa com quem a gente convive? Quando eu não concordo com o jeito de ela ser ou fazer. Agora, por que a outra pessoa tem que mudar para ser do jeito que eu quero, ou do jeito que está bom para mim? Cada um vai ser do seu jeito. Eu digo assim, a gente não muda ninguém. O que a gente pode fazer é mudar o nosso jeito de lidar com o jeito da outra pessoa. E aí a gente está trazendo aquela referência que sempre está lá fora, aqui para dentro. E aí eu vou aprender a lidar com as situações. E ninguém muda ninguém. Cada um vai mudar na medida do seu aprendizado, do seu conhecimento. Cada um só pode dar aquilo que tem. E eu brinco com esta situação, eu digo assim que o casal quando se encontra, o homem olha para a mulher e diz assim, tá legal, espero que ela não mude. Ela olha para o homem e diz assim, não é bem assim que eu quero essa criatura, depois dá um jeitinho nele. E passa o resto da vida tentando dar o jeitinho no outro. Porque aquela história de que errar é humano, mas arrumar alguém em quem botar a culpa é mais humano ainda. Então, a gente sempre está jogando a referência lá para fora. É o outro que tá errado, é o outro que tem que mudar, a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro. E na medida em que a gente traz isso para a gente, aí você vai começar a assumir uma outra postura. Você não muda ninguém, você muda o seu jeito de mudar, de lidar com o jeito do outro. E esse é um ponto para a gente começar a refletir. E a gente vai progressivamente trazendo temas aqui para a gente refletir sobre o assunto. E na medida em que comece a vir o retorno, de que as pessoas tragam outros assuntos, a gente vai abordar e vai refletir a respeito e refletir junto. Valeu, gente. Um abraço.